Essa é a disciplina de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande e nós somos o grupo 11. Com esse trabalho, nós vamos apresentar para vocês os seguintes temas. Serão as exposições universais, o Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, as cartas patrimoniais, Bauhaus e os prêmios Pritzker. Então, eu me chamo Thaís e eu vou falar agora um pouquinho sobre as exposições universais. O desenvolvimento de máquinas, o modo de trabalhar das indústrias e a grande quantidade de produtos à disposição das pessoas fez com que toda a organização social humana, principalmente as europeias e americanas, mudasse, mostrando muitas vezes uma sociedade com dualidades gritantes, em que o desenvolvimento tecnológico tanto pode aproximar quanto afastar as pessoas. Então, contextualizando, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas as exposições universais ela é o segundo maior evento do mundo, ficando atrás apenas das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, no século XIX, ocorreram mudanças sociais, tecnológicas e científicas em todo o mundo. Essa grande onda de mudança fez nascer em 1851, em Londres, Inglaterra, a primeira exposição universal. O intuito de criar essa exposição foi demonstrar os avanços tecnológicos que a industrialização conseguiu realizar, além de propiciar amostras também de pesquisas, matérias-primas e produtos. Também conhecida como Exposição Mundial, Feira Mundial ou Expo, teve crucial importância para o desenvolvimento do mundo moderno. Através dela, os países se projetavam com grandes potências e ganhavam visibilidade no cenário mundial. Essas exposições tinham como propósito demonstrar descobertas, avanços tecnológicos e invenções dos países participantes. Inclusive, desses eventos saíram inovações essenciais utilizadas até os dias de hoje, como o telefone, o automóvel, o cinema, além também de ter deixado algumas heranças físicas para o mundo, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, em Londres, em 1851, que foi a primeira, foi construído o Palácio de Cristal, que ele foi construído especialmente para a primeira exposição universal, no Reino Unido. Ele tem 563 metros de comprimento, 124 metros de largura e 33 metros de altura. Uma estrutura toda feita de ferro e vidro, o que era inédito até então. Ele foi projetado por Joseph Paxton e a partir da construção do Palácio de Cristal foi o alavanque para as construções em vidro até hoje. Então, ela que alavancou esse modo construtivo. O Palácio de Cristal, ele foi desmontado, mas logo em seguida, após a exposição, ele foi montado novamente. A outra exposição é a de Paris, que ocorreram duas, eu peguei as duas aqui, uma em 1855 e uma em 1889. Ela foi liderada por Napoleão Bonaparte, e a França sediou a segunda exposição internacional que projetou o país como uma grande potência em modernidade e inovação. Anos mais tarde, em 1889, a França recebeu novamente o evento. Dessa vez, foi uma edição de celebração aos 100 anos da Revolução Francesa, e para essa edição foi construída a obra de engenharia mais visitada do mundo, a Torre Eiffel, que recebe esse nome graças ao seu criador, o Gustave Eiffel. A Exposição Internacional de Barcelona, vale lembrar que em 1888 já havia tido uma exposição lá em Barcelona, que também resultou em grandes avanços tecnológicos e melhorias na cidade, mas aqui eu vou me aprofundar na de 1929. Então, a Feira Mundial realizada em Barcelona resultou em uma série de estruturas proeminentes e duradouras, de vários estilos arquitetônicos. Muitos desses edifícios rodeiam a Praça da Espanha, no sopé de Montjuïc, e estão situados ao longo de um eixo axial. Essa grandiosa sequência de espaços culminados no Palau Nacional, agora o Museu Nacional de Arte da Catalunha, chama a atenção pelo fato dessas estruturas ornamentadas e inspiradas historicamente terem sido construídas no mesmo período e para o mesmo evento, como o Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe. Essa justaposição entre história e modernidade foi um dos elementos mais originais da exposição e há um notável desvio do comum tema de ficção científica visto em tantas outras feiras mundiais. Então aqui eu tenho a Praça da Espanha e toda a construção feita para a exposição universal. E aqui eu mostro para vocês o pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe, que chamou bastante atenção na Expo de Barcelona. Bom, agora eu vou falar sobre a Expo de 98, que ocorreu em Lisboa.
E o que chamou a atenção, que foi o foco das atenções, foi o pavilhão português de Álvaro Siza Vieira, que é esse daqui. No pavilhão português da Expo de 98, estrutura e forma arquitetônica trabalham em graciosa sintonia. Situada na foz do rio Tejo, em Lisboa, Portugal, o coração do projeto é uma enorme cobertura de concreto, incrivelmente fina, que se apoia sem esforço entre dois pórticos robustos, enquadrando uma vista dominante da água. O movimento simples, gestual, é ao mesmo tempo leve e poderoso, uma solução arquitetônica arrojada para o problema comum da pública coberta. Então, a gente pode ver aqui que essa parte aqui é uma espessura de 20 centímetros em concreto e ele está nesse vão, eu acho que é 70 metros, se eu não me engano, 70 ou 50 metros de vão livre. Então, a Expo de Bruxelas ocorreu em 1958. Ela foi sediada na Bélgica e ganhou nessa ocasião seu cartão postal, o Átomo, que é dessa imagem aqui ao lado. O evento teve a participação de mais de 40 países e várias organizações internacionais, recepcionando mais de 40 milhões de visitantes. Na arquitetura das edificações reinaram a inventividade arquitetônica e a simbologia. Le Corbusier projetou um pavilhão com um poema eletrônico para Philips. O Vaticano encomendou uma igreja projetada por Paul Hon e Roger Bastin. Países como a França e o Japão apresentaram estruturas complexas e designs sofisticados. Nessa imagem vocês podem ver aqui o pavilhão brasileiro, que ele foi projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, que participou dessa expo. Aqui nessa outra imagem eu tenho o pavilhão de Philips, que foi projetado pelo Le Corbusier, também na Expo de Bruxelas. Aqui eu mostro algumas construções feitas para as exposições que se destacam, que foi o Space Needle, em Seattle, na Expo de 62, o pavilhão onde aconteceu a Expo de 2010, em Xangai. Após o evento, o local passou a abrigar o Museu de Arte da China. Aqui temos a Expo Mundial de Osaka, em 1970, enfim. E aí tivemos a exposição realizada aqui no Brasil, né? Que foi construído o Copacabana Palace e o Hotel Glória. Então, o Brasil recebeu sua primeira e única exposição em 1922, passaram por ela cerca de 3 milhões de visitantes, 14 países participaram do evento, que teve no total mais de 6 mil expositores. Até hoje, é a maior exposição internacional feita no Brasil. Então, esses dois ícones do turismo carioca foram construídos para a exposição. E aqui eu mostro para vocês um resuminho das cidades que sediaram as exposições universais. Aí aqui tem todas as exposições universais que aconteceram. Era isso, obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho dos congressos internacionais de arquitetura moderna. Eles consistiram em uma série de eventos organizados pelos principais nomes da arquitetura moderna internacional, a fim de discutir os rumos que a arquitetura teria. Esses rumos, eles são muito abrangentes, estão dentro do paisagismo, urbanismo, exteriores e interiores. Foi também durante os congressos internacionais de arquitetura que surgiu um estilo bem conhecido, que é o International Style, que ele tinha o objetivo de fazer uma arquitetura limpa, funcional, sintética e racional, com um objetivo muito além de uma arquitetura voltada para a edificação, uma arquitetura voltada para a arte, com conceitos muito mais abrangentes. Ocorreram ao todo 10 congressos internacionais de arquitetura moderna, entre 1928 e 1956. Eles consistiram em 10 CIAM, que aqui tem um pouquinho para vocês darem uma olhada. Eles foram também separados em 3 fases. A primeira fase incluiu o CIAM 1, o 2 e o 3. A segunda, o 4 e o 5. E a terceira, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. A primeira tinha muita influência da língua germânica da tendência política socialista. Tinha muitos defensores da nova objetividade e eles tinham congressos muito voltados para a habitação mínima.
Então, houve muita pesquisa da racionalização da construção, da otimização dos processos de construção, da escolha de materiais mais econômicos e processos construtivos muito mais eficientes. Na segunda fase, foi uma fase muito mais voltada à arquitetura urbanística. E teve também uma carta muito conhecida, a formulação da Carta de Atenas, que vai ser um pouquinho falado pela minha colega no próximo tópico. A terceira fase teve uma questão muito mais voltada para as novas gerações, quando começou o diálogo entre gerações, da antiga geração que formulou e criou o Sion, e da nova geração que queria participar. Então, teve um caráter muito menos dogmático. Também foi a criação do Grupo Mars, que contribuiu com novas ideias e projetos, que eles queriam romper com o modelo racionalista que tinha acontecido até então no Sions. O primeiro Sion aconteceu em 1928, com a fundação dele, em La Sarraz, na Suíça. Foi organizado por Le Corbusier e outros arquitetos e presidido por Karl Moos. Ele aconteceu como um instrumento de propagação ideário da nova arquitetura em desenvolvimento, e entre os objetivos estava o de apresentar a arquitetura como fator de influência econômica e social. Eles tinham o objetivo de mostrar que a arquitetura podia romper muitos papéis, na verdade, ela podia chegar em lugares muito além. E também foi focado muito a redistribuição da terra com extinção da propriedade privada. Eles falavam muito essa questão de que a redistribuição da terra iria beneficiar muito mais pessoas. O Sion 2 aconteceu em 1929 e teve como tema habitação para o mínimo de vida. Foi localizado em Frankfurt, na Alemanha, e dentro desse Sion aconteceu um novo comitê, que se chama CIRPAC, que ele tinha a tarefa básica de preparar os temas para serem discutidos nos congressos seguintes. Eles tinham o objetivo de conversar e ver qual tema seria proposto para as pessoas já se organizarem para os próximos congressos. Na moradia mínima para a vida, ele foi pensado numa escala em questão de vizinhança. Pensavam que os equipamentos públicos, as creches, áreas de esporte, refeitório, lavanderia, eram de uso coletivo, então eram incorporados na concepção de habitação, e também foi pensado um novo conceito, a verticalização e o adensamento. O Sion 3 ocorreu em 1930, a temática dele foi desenvolvimento racional do lote, e a localização foi em Bruxelas, na Bélgica. Foi organizado por Victor Bougers e presidido por Cornelius van Sterion. Esse foi um congresso muito mais voltado para a questão mais prática, que seria a altura ideal e o espaçamento entre blocos de edifícios, que seria uma abordagem da habitação que ultrapassaria não só a vizinhança, que foi falado no Sion anterior, mas também a escala da cidade, que era necessário garantir a melhoria do alcance coletivo que se expressa espacialmente pelas construções em altura, reunidas sobre pequena superfície edificada. Também volta ao conceito do Sion 2 sobre a verticalização. O Sion 4 aconteceu em 1933 e teve como temática a cidade funcional. Foi localizado em Atenas, na Grécia. Ele foi um dos congressos mais significativos do ponto de vista urbanístico. Durante esse congresso, todas as questões que foram abordadas foram compiladas na Carta de Atenas, que foram analisadas 33 cidades em 4 continentes. A Carta de Atenas foi uma reunião de várias conclusões desse congresso. O Sion 5 aconteceu em 1937 e a temática era habitação e lazer. A localização foi em Paris, na França. E tem uma grande diferença entre o Sion 5 e o 6, que diferenciaram em 10 anos um do outro, do acontecimento, que foi um Sion pré-guerra e o Sion pós-guerra. Então, a mudança foi muito além, porque foi uma mudança de acontecimentos com a Segunda Guerra Mundial. Então, os temas começaram a vir de forma diferente. Então, até a questão do modernismo, enquanto movimento estético e artístico, foi tratada de uma maneira muito mais ampla. Houve uma mudança muito notável no tom, segundo Kennedy Frampton, em 2008, que ele comentou que as exigências políticas radicais do movimento inicial tinham sido abandonadas e o funcionalismo continuava sendo o credo geral. E aí os artigos da Carta de Atenas pareciam ser um pouco mais radicais nesse sentido. O Sion 6 aconteceu em 1947, teve como temática a reafirmação dos objetivos do Sion depois da reformulação da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em Bridgewater, na Inglaterra.
e ele foi o colóquio da retomada. Houve também um enxerto da fala do presidente na época, que é o Van Ster, sobre o que reuniu os Sions naquele momento, que foi a expressão de uma ideia que será preciso desenvolver e sustentar em comum. A ajuda mútua, o trabalho de equipe, sendo as características do Congresso. Houve também algumas discussões com a nova geração, porque tinham posições contrárias entre o Sion, porque o Sion ainda continuava com uma visão um pouco retrógrada. Então, houve algumas discussões controversas. O Sion 8, o Sion 7 aconteceu em 1949, teve como temática cultura arquitetônica, aconteceu em Bergamo, na Itália. Foi um Sion muito importante voltado para a estética arquitetural, de como isso iria, porque houve as reconstruções das cidades após a Segunda Guerra Mundial. Então, houve essas questões, qual seria o lugar da estética arquitetural. Nesse congresso, Le Corbusier apresentou o Sion Grid, que era uma proposta metodológica para analisar as cidades comparada à escala entre elas, de acordo com a aplicação da Carta de Atenas. O Sion 8 aconteceu em 1951, teve como tema o coração da cidade, em Homestown, na Inglaterra, e debateu a relevância dos centros antigos, porque além da construção dos novos centros, também teriam que manter os centros antigos. Então, comparava o coração da cidade sendo o centro da cidade e tendo várias analogias conforme o coração da cidade sendo o centro referenciado. Entre o Sion 8 e o Sion 9 aconteceu um encontro em Sigtuna, na Suécia. Na verdade, não é oficialmente considerado como um congresso, mas ele foi muito importante porque teve novos membros do Sion que fizeram parte e tiveram muitas discussões sobre a mudança que tinha que ter nos congressos internacionais de arquitetura. E o Sion 9 aconteceu em 1953, teve como temática a Carta do Habitat, e aconteceu na França. Foi um congresso mais jovem, alguns entre esses mais jovens eram os que criticavam o Sion, e teve muitas mudanças e diversificações, novos arquitetos surgiram. No Sion 10 aconteceu em 1956, na Croácia, e foi realmente a extinção dos Sions pelas diversas divergências entre a geração antiga e a nova geração. Depois disso aconteceu o Team 10, que seriam os novos arquitetos que seguiriam com as ideias, e com a apresentação de novos projetos e novas grades. Agora falaremos das cartas patrimoniais. Medidas administrativas foram adotadas há bastante tempo em antigos impérios e reinos para a proteção de edificações importantes. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado sobre a proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado. Mas, somente no início do século XX que posturas, legislações e atitudes mais abrangentes e concretas são postas em prática. As cartas patrimoniais, elas são documentos que contêm diretrizes com a intenção de motivar a preservação de bens, a manutenção e restauro de um patrimônio, ou seja, são orientações com critérios para a restauração de uma edificação protegida, assim como jardins, centros históricos, ruínas arqueológicas e cidades históricas. Elas são produzidas por organizações que possuem atribuição formal para tal, como IPAM, Unesco e Comus, ou através da atuação de especialistas relacionados ao patrimônio cultural. IPAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPAM proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. Temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, é a instituição mundial reconhecida para lidar com as regulamentações e definição de procedimentos de identificação e proteção do patrimônio cultural em nível mundial. Temos o ICOMO, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma organização não governamental global associada à Unesco. Tem como missão promover a conservação, a proteção, o uso e a valorização de monumentos, centros urbanos e sítios.
As cartas hoje somam mais de 45. Elas permanecem atual e são constantemente atualizadas. Aqui temos uma linha do tempo e agora vamos abordar algumas cartas principais. A primeira carta foi a Carta de Atenas. Ela foi elaborada em 1931, teve por objetivo trazer para discussão as principais preocupações da época. Há recomendações e normas e condutas para a conservação das edificações, garantindo seus atributos históricos e culturais, além de sua preservação e a manutenção das suas características originais. Temos a segunda Carta de Atenas, que foi elaborada em 1933, no período de grande crescimento urbano, exprimem ideias importantes quanto à preservação do patrimônio e do novo urbanismo. Os principais aspectos debatidos foram a necessidade de planejamento regional e infraestrutura urbana. Temos a Carta de Veneza, elaborada em 1964 no segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos. A carta reconheceu o patrimônio histórico como um tesouro universal, cuja importância não é limitada a um local ou região, sendo responsabilidade de todos preservá-lo. Temos a Carta de Florença, elaborada em 1981 pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS, como vimos antes, visou a manutenção, conservação, restauração e reconstrução dos jardins históricos. O documento ainda defende a importância de identificar, inventariar e proteger os jardins históricos, criar medidas legais financeiras para manutenção, conservação e restauro. Temos a Carta de Petrópolis, elaborada no primeiro Seminário Brasileiro para a Preservação e Revitalização de Centros Históricos em 1987. Ela trata a questão de preservação e consolidação da cidadania, ao reforçar a necessidade de dar ao patrimônio função na vida da sociedade. Temos a Recomendação de Nairobi, elaborada em 1979, na 19ª Conferência da Unesco. Foi então discutido e aprovado uma carta de recomendações sobre a importância e a função dos conjuntos históricos, além de discutir medidas para a preservação e proteção dos mesmos. A carta é hoje um dos instrumentos adotados internacionalmente para a proteção do patrimônio cultural. Temos a Carta do Rio, elaborada em 92 na Conferência Geral das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, com o objetivo de estabelecer uma aliança mundial, onde todos os estados e todas as pessoas deverão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza como requisito indispensável do desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir as disparidades nos níveis de vida e responder melhor às necessidades dos povos do mundo. Temos a Recomendação de Paris, em 2003, na 32ª sessão da Conferência Geral das Nações Unidas, foi elaborada a Recomendação de Paris, a qual aponta considerações e estratégias para a implementação de políticas públicas para a proteção do patrimônio cultural imaterial no âmbito nacional e global dos Estados-partes. É importante entendermos que as cartas começam tratando de vizinhança, frisando o respeito ao caráter histórico e artístico do monumento, do qual tal vizinhança faz parte. Os termos ambiência, vizinhança e paisagem das primeiras cartas estão relacionados com o patrimônio urbano, porém, apenas um edifício isolado é considerado com valor histórico. Após, as cartas começam a tratar também sobre ambiência e a necessidade de planejamento urbano e planejamento físico-territorial. Com o tempo, surge o que chamamos de sítio urbano histórico, que é quase uma definição de paisagem cultural. A partir da década de 70, a partir das questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, o conceito de patrimônio amplia-se, ganhando força o conceito de paisagem cultural. E, novamente, amplia-se preocupada com o patrimônio imaterial. Retiramos esse texto da segunda Carta de Atenas, o qual mostra a importância das cartas para as futuras gerações. A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções,
que lhes conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua alma. São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem uma virtude plástica, na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano. Eles fazem parte do patrimônio humano e aqueles que os detêm ou são encarregados de sua proteção têm a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o que é lícito para transmitir intacta para os séculos futuros essa nobre herança. Apresentar sobre a Escola de Design e Arte Moderna Bauhaus. A escola Bauhaus, que significa em alemão Casa da Construção, foi uma escola estatal fundada em 1º de abril de 1919 pelo arquiteto Walter Gropius, na Alemanha. A instituição surgiu após a Primeira Guerra Mundial e tinha como fundamento a reintegração dos conceitos de design, artes plásticas e arquitetura, além de uma preocupação estética, social e política. A criação dessa escola futurística e considerada acima à frente do seu tempo representou o despertar de um novo estilo da arquitetura para o mundo e de novas técnicas, dando início a uma revolução modernista na Alemanha. Um dos principais objetivos da Bauhaus era incentivar as relações entre os artesãos, os artistas modernos e a indústria. Importante para a escola era que as criações fossem extremamente funcionais, sem perder o conforto e sem deixar o lado artístico de fora. Então, toda a produção artística dessa escola era pautada no princípio da funcionalidade e também da simplicidade. Era valorizado o trabalho manual, mas sem deixar de produzir essas peças em larga escala em um processo industrial. A primeira sede da Bauhaus foi em Weimar, na Alemanha, e foi nesse período que Walter Gropius fundiu as duas instituições locais, que foi a Academia de Artes e a Escola de Artes e Ofícios, ou seja, representou a união da parte manual dos artesãos com a parte artística dos artistas das belas artes, criando o design da Bauhaus. Então, um pouco sobre o arquiteto Walter Gropius. Além de fundador, ele foi diretor do ano de 1919 a 1928 e ficou conhecido como um anárquico expressionista devido à sua proposta unificadora e modernista que desafiava várias tradições para a época. Em 1925, a escola se mudou para Dessau e foi nessa época que ela aumentou ainda mais o seu potencial. A escola foi projetada pelo escritório de arquitetura do Walter Gropius e foi inaugurada em 1926. O projeto da escola ele simboliza hoje uma revolução para a época, porque ele corajosamente quebrou as barreiras impostas das escolas de artes da época e diluiu essa visão elitista e separatista em relação a essas vertentes artísticas. Então, um pouco sobre a composição arquitetônica do colégio. O design da escola tentou representar uma diluição daquele aspecto clássico e pesado da época, promovendo então diferentes ideais de assimetria da fachada e a disposição dos blocos conforme as suas funções. A arquitetura sustentada pela escola buscava um design moderno e limpo, prezando pela funcionalidade e o minimalismo. Uma dessas principais características eram linhas retas, simples, formas geométricas, o uso de concreto, vidro e aço, o uso de materiais pré-fabricados, e a valorização de áreas arejadas e principalmente o predomínio da cor branca. O ensino da Bauhaus ele não era limitado a apenas um tipo específico, de modo que os seus alunos aprendiam técnicas de cerâmica, técnicas de carpintaria, arquitetura, design, publicidade e tipografia. Então, os alunos, após passarem pelo curso básico, eles tinham a opção de poder escolher entre as 7 oficinas da escola, que eram representadas até mesmo no currículo da escola, que era um diagrama que mostrava toda essa passagem, desde o curso básico
até a chegada das oficinas. O mobiliário e os objetos da Bauhaus. Algumas obras produzidas na Bauhaus ganharam grande reconhecimento. Além da arquitetura, a produção vai desde o mobiliário até as peças utilitárias. Então, aí está ilustrado alguns exemplos desses mobiliários importantes da época, como a cadeira Weasley, o berço de Peter Keeler, que foram bem importantes e simplificaram o design produzido na época. Então, apesar do método de ensino revolucionário e de ser precursora a aceitar a matrícula de mulheres, a Bauhaus, ainda assim existia uma certa exclusão das mulheres, onde elas acabavam se limitando à oficina têxtil por não ter muitas opções, não ter possibilidades de escolher muito as oficinas que iriam fazer, e também no reconhecimento pelo que elas haviam feito dentro da escola. Uma dessas mulheres foram a Lily Reich, que iniciou como aluna e foi diretora da oficina de design, e ela contribuiu com projetos da Cadeira Barcelona e da Casa Tangent. Outras foram a Marianne Brink, que atuava no Ateliê Metal, a Margaret Heyman, que atuava na oficina cerâmica, e a Gunther Stolz, da oficina têxtil. Então, em 1932, devido a desencontros políticos, o orçamento para a Bauhaus ela foi imediatamente cortado pela metade, gerando várias renúncias de cargo e a transferência da escola para Berlim. E no fim, em 1933, a escola foi fechada pelo mando do governo nazista, sendo considerada uma escola que dissipava um conceito de arte degenerada. Então, a influência da Bauhaus no mundo. Hoje, a Bauhaus ela é referência histórica de arte moderna produzida no século XX. E o seu estilo continua influenciando a arte, o design e a arquitetura contemporânea. Um dos exemplos é a cidade branca israelense de Tel Aviv, que foi classificada como Patrimônio Mundial em 2003 por conter um dos maiores legados da arquitetura bauhausiana de todo o mundo. A influência modernista bauhausiana no Brasil ela também tomou forma em obras e projetos emblemáticos na nossa arquitetura. Uma dessas influências foram o plano piloto de Brasília, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e também o Museu de Arte de São Paulo. O Instituto ele foi a primeira escola de desenho industrial do Brasil e foi livremente influenciado pela Bauhaus. É isso então, muito obrigada. Então agora nós vamos conversar um pouco sobre os prêmios Pritzker. A premiação teve início em 1979 com a ideia de J. Cindy Pritzker, através da Fundação Hyatt, uma rede de hotelaria que teve muita influência da arquitetura, como seus clientes viam os seus hotéis. Por conta disso, eles tiveram a ideia de homenagear arquitetos. A ideia era premiar um arquiteto que conseguisse trazer solidez, funcionalidade e beleza às suas obras. Essa homenagem é feita, é claro, àqueles que conseguem trazer contribuições significativas à sociedade. Os arquitetos enviam seus nomes ao júri, que é composto por economistas, arquitetos, urbanistas e até mesmo educadores. Pode ser algum antigo laureado também. E premiados tiveram muita influência de Le Corbusier. A premiação anual conta com 42 edições e são comemoradas em lugares de grande influência para a arquitetura. Desde 87, os premiados levam uma medalha com os dizeres Firmitas, Utilitas e Venustas. Em tradução, significam estabilidade, comodidade e deleite.
São princípios do arquiteto Vitruvius. Além disso, leva uma quantia de $100.000. Mas é claro que o prêmio solidifica a arquitetura desses profissionais e incentiva vários outros a quererem alcançá-lo. Outras influências importantes para esses arquitetos são Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. Em curvas, o uso diferenciado de concreto armado e materiais como mármore. Aqui nós trazemos imagens de alguns de seus projetos, como a Catedral de Brasília e o Museu da Arte Contemporânea. Outros projetos que foram destaque são o Congresso Nacional, foi construído em 1960. Aqui nós podemos ver como marca do arquiteto as curvas e se destaca também a cor branca. O outro brasileiro que conseguiu ganhar o prêmio e ainda está vivo é o Paulo Mendes da Rocha. Ele levou o prêmio em 2016. Um dos seus destaques é a Praça do Patriarca, em São Paulo. Paulo Mendes da Rocha gosta de colocar a natureza nas suas obras. Um dos exemplos dos seus projetos mais recentes é o Cais das Artes, que é a união de um teatro e de um museu. Para Paulo Mendes da Rocha, é essencial que o homem se integre com a natureza. Principalmente, isso está destacado aqui. Então, nós temos também a influência portuguesa. Os dois arquitetos que levaram o prêmio ainda estão vivos e atuando na cidade do Porto. Em 1970, Portugal passava por um processo antidemocrático. Quando a democracia foi restaurada, foi possível que Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura reconstruíssem escolas, museus e vários prédios que a cidade do Porto precisavam naquela época. Em 1992, Álvaro Siza leva o prêmio. Em 2011, Eduardo Souto de Moura. Os dois colaboraram muitas vezes até que Eduardo Souto de Moura decidiu sair do escritório de Álvaro Siza. Mas, claro, como eles são muito importantes para Portugal, os dois vieram trabalhar novamente. E um exemplo disso é o Museu Internacional da Escultura Contemporânea. Um destaque brasileiro feito por Álvaro Siza foi o Museu do Verê, em Porto Alegre. Outras influências mais. Outros dois arquitetos entram em destaque aqui, pois eles contribuíram significativamente, que foram o Shigeru Ban e o Alejandro Aravena. Eles têm muito contato com a arquitetura humanista e eles contribuíram muito para pessoas que foram prejudicadas por desastres naturais. Nós decidimos trazer o discurso do Shigeru para mostrar como ele pensa. Historicamente, até hoje, nossos arquitetos ainda estão servindo aos grupos dos privilegiados. Como o dinheiro e o poder são invisíveis, eles contratam arquitetos para projetar edifícios monumentais e mostrar seu dinheiro e poder. Mas acho que devemos também usar nossa experiência e conhecimento para servir ao público em geral, mesmo aqueles que perderam suas casas em desastres naturais ou aqueles causados pelos homens. Aqui eu trouxe como exemplo ele construindo um abrigo de emergência de papel para o Haiti em 2010. Em 2020, as laureadas foram Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Elas duas ganharam o prêmio como uma arquitetura mais moderna e que se conecta com o ambiente e a natureza. Pelo seu comprometimento com esses dois atributos, elas levaram o prêmio de 2020. Elas também gostam de aproveitar bem a luz natural em suas obras e o uso não de sombras, né? Em 2020, a premiação ocorreu de uma forma diferente. Como nós estamos em uma pandemia, foram gravados vídeos isolados e especiais para servirem como homenagem às duas arquitetas. Dessa forma, muitas pessoas puderam assistir à cerimônia. Então, assim nós encerramos o nosso trabalho e encerramos o trabalho
de acho que quase todos os nossos colegas.